financiamento nessa área. E alguém, seu colega também lá do Conselho Nacional de Saúde está presente. Ronald, já passou. Exatamente. Então, seja muito bem-vinda e 15 minutos para você. Se for necessário, a gente prorroga mais o tempo que for adequado para a complementação. Obrigada, deputado. Então, em nome do Conselho de Saúde, eu cumprimento toda a mesa e agradeço, aos deputados nos convidar para estar aqui nesse diálogo com o Parlamento e com a sociedade. O próximo que a gente já discute aqui, que é participação da comunidade, é uma diretriz uma diretriz do Sistema Único de Saúde. E o Conselho de Saúde é justamente essa diretriz da participação da sociedade no sistema de saúde. Eu participei, aí gosto de falar disso, agradeço ao deputado, porque uma das nossas missões é justamente a gente ter sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Toda discussão que está aí, que se diz que é polêmica, essa questão da contribuição, a minha entidade, que é a Associação Sou Enfermeira Brasileira de Enfermagem, ela não tem dúvida, ela vai defender que o Sistema Único de Saúde precisa de uma fonte de financiamento. E nós não estamos fazendo isso só na perspectiva de trabalhadores. Nós estamos fazendo isso numa perspectiva de que nós entendemos que o Sistema Único de Saúde, ele veio dentro de um bojo de construção de um Estado democrático e de direito. É esse direito que a sociedade tem que pagar. Hoje, quem assistiu um jornal muito visto aí na televisão, viu o que é que acontece com a história dos planos de saúde. Gente que paga plano de saúde e chegar ao plano de saúde dizer é a falência. Então, a gente que já é mais velho, nós que passamos muitos dias aqui dentro de plantão para garantir o Sistema Único de Saúde, porque eu fiz parte desse grupo, como a gente dormia aqui para brigar para ter os princípios do Sistema Único de Saúde, é porque nós já entendíamos que o Sistema Único de Saúde público era que poderia dar garantia de direito a todos os cidadãos. E nós temos uma sociedade que é uma sociedade que até já escravizou uma parcela de sua população. Imagina o que a gente precisa de superar. E a gente fica ouvindo todo dia um ataque a esse Sistema Único de Saúde e o Conselho tem se posicionado na defesa do Sistema Único de Saúde e nós somos trabalhadores, gestores, sociedade científica e principalmente o usuário, que é a metade do Conselho. Dos 48, 50% são representantes de movimentos sociais e usuários de saúde. Então, é em nome desse fórum que eu trago para vocês aqui uma consideração com relação às profissões. O próximo, colega. Bem, aqui eu quero falar de onde eu estou. O Conselho de Saúde, justamente por ele ser esse fórum diversificado de gestores, usuários, vocês entendem que é como a nossa sociedade. Nós temos vários interesses lá dentro e várias visões. Mas é justamente esse fórum que a gente busca construir estratégias para a gente atingir o nosso princípio de garantia de assistência à saúde com qualidade. E o Conselho, ele se organiza também com as comissões. Então, hoje, eu estou coordenadora de uma comissão, que é chamada ACI, que é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, que tem o que a ACI faz, ela não delibera. O que ela faz é pareceres técnicos que a gente leva para o plenário. O próximo. Bem, aqui dentro da CI, nós temos que discutir a articulação das políticas e programas de interesse para a saúde pública, com o objetivo de definir nos aspectos conceituais e de articulações intersetoriais as obrigações legais de ordenação da formação de recursos humanos para a saúde. Então, nós já tínhamos lá na Constituição, se vocês olharem o artigo 200, o inciso 3º, ele está lá escrito: cabe ao Sistema Único de Saúde ordenar formação de pessoal para a área da saúde. Nós trouxemos isso, então, isso é um trabalho que vem desde a Constituição, que a gente está brigando para essa participação. Então, a gente viu que o Ministério
Avançou, ele demorou muito, mas a criação do DERJET para a gente, e aí da SEGET, para a gente foi tudo que nós estávamos trabalhando desde 88, quando nós tivemos a homologação da nossa Constituição, que eu considero realmente uma Constituição cidadã, que ela não foi naturalmente construída, ela foi dentro de muitos conflitos, né? Eram poucos os que nos acolhiam, mas nós conseguimos aqui dentro, e aí eu tive o privilégio de estar dentro da UNB, e era uma das minhas missões era trabalhar pelo SUS. Então, foi o período que eu me sentia assim como um músico, né? Fazendo um trabalho prazeroso, porque era militando aqui dentro pela construção do Sistema Único de Saúde. E dentro desse processo, então, assim, a gente aplaudiu muito a instituição da SEGET, dos 2 departamentos que trabalham conosco. Nós temos momentos que a gente tem que pressionar, porque o Estado é um fórum, uma arena de pressão, com muitos interesses, e a gente tem brigado para que nós temos, dentro do Ministério da Saúde, o ordenador do modelo que não seja um modelo só médico, né? Essa é que é uma questão séria nossa, essa mudança de modelo centrado no médico e, principalmente, na alta especialização. Porque uma das questões que a gente entende, e o Conselho também, é que é necessária especialidade, com certeza. O conhecimento e o desenvolvimento tecnológico, hoje, ele é muito grande, ele exige habilidades e atualizações permanente, tanto que a gente chama de educação permanente. A SEGET tem a regulação, que é o departamento que está aqui, o diretor, e tem também um outro que trabalha comigo, que é o adjunto que às vezes ele pega firme mesmo com a gente lá na CI, com relação aos princípios, à defesa dos princípios do SUS, o doutor Alexandre Medeiros, e ele trabalha a educação permanente, é um departamento de educação e um departamento de regulação. A gente acha que é um desenho bem interessante, a gente precisa se amadurecer, avançar, mas eu sempre que olho de onde eu saí, porque vocês são muito jovens, mas eu pelo menos que já venho na militância desde a década de 80, então, assim, para quem é jovem, não sabe, eu vejo às vezes na nossa sociedade não saber o que era antes. Né? Às vezes, quando as pessoas se queixam, eu digo, se eles soubessem o que era antes, eu que aprendi enfermagem nos porões da Santa Casa, né? A gente lá, as pessoas com o nome de indigente sendo objeto de trabalho, e hoje você brigar pela construção da cidadania, criar esses espaços, criar conselho, então nós já avançamos muito e não podemos nos descuidar, porque nós temos sociedade que ela pode reverter todo esse processo. Em cima, porque eu não vejo, muitas vezes, as pessoas elogiando o quanto a gente já avançou no Sistema Único de Saúde. Vejo muito mais mostrando, por outros interesses econômicos, o ataque ao Sistema Único de Saúde. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim, sempre que ataco o Sistema Único de Saúde, eu me sinto atacada também numa luta de construção de cidadania, de direitos. Então, eu sinto assim que meu direito e o direito das pessoas, da classe trabalhadora, principalmente, às vezes estão sob ameaça de interesse de uma sociedade que domina os meios de comunicação, que só mostra aquilo que interessa para fazer a cabeça dos outros. Então, esse é o trabalho da comissão. O que é que a gente faz hoje lá na comissão? E aí a nossa preocupação com relação a sempre que se fala em criação, e aí eu acho que a gente tem uma sintonia com a SEGET agora, com a fala, o Eide foi falando, e por isso eu pode passar o próximo, que nós temos uma sintonia na perspectiva de não trabalhar a questão corporativa, sem negar que ela existe. Não posso nem negar da minha categoria, eu acho que como o doutor Eide também não nega da dele, a gente não nega isso, porque se a gente negar, a gente não enfrenta os problemas, mas nós temos critérios que a gente fica olhando para aqueles critérios. Qual é o nosso cuidado com relação a essa questão de qualquer coisa se criar uma profissão? É você enganar as próprias pessoas que estão se formando. Se esse mercado existe, ele vai ser inserido, isso contribui para a atenção à saúde, porque, senão,
a gente fica com as situações em que interessa muito mais ao mercado fazer uma profissão e criar uma profissão limitada só para aquela ação onde ela não pode evoluir, ou querer fazer reserva de mercado. A reserva de mercado, nós já estamos brigando aí com o ato médico, fizemos todas essas brigas, até porque, como enfermeira, se vocês olharem a lei do exercício profissional de enfermagem, que é de 86, quando o exercício de enfermagem, a lei foi promulgada, era assim, tudo que era da saúde pública era para ser do enfermeiro. Tudo que era da saúde pública era do enfermeiro. Não estou dizendo porque a gente esteve lá sentado, o Eleutério era chefe do gabinete do vice-presidente, e eu estive com um companheiro lá, a gente estava negociando tudo que era da saúde pública, era tanto tuberculose e hanseníase, só quem cuidava era enfermeiro. Era para prescrever mesmo, porque éramos nós que tratávamos dessas pessoas no interior do Brasil. Mas quando chega o Sistema Único de Saúde, na década de 1990, aí nós fomos questionados. O Ministério da Saúde fazia atenção primária e começa a responder processo pelos atos do enfermeiro, porque é justamente essa questão, não, esse pedaço aqui é nosso. Mas tinha sido nosso, e se os enfermeiros tivessem sido mais organizados, porque era assim, tudo que é da saúde pública é dos enfermeiros, mas os enfermeiros também não queriam, não. Então, assim, digo isso na maioria. Tanto que a gente, quando ia discutir saúde coletiva, nosso grupo era bem pequeno. Ia discutir os catetes, faltava um pouco se matar lá dentro, brigando, a sala era cheia. Então, essa falta de visão nossa também não fez com que a gente avançasse muito. Está lá, você olhar a lei, não foi revogada, ela diz, ele pode prescrever desde que tenha protocolo. E eles diziam claramente, a representação do setor privado médico dizia, tudo que é da saúde pública pode ficar com os enfermeiros. Mas quando chegou o Sistema Único de Saúde, a expansão dos serviços de saúde para a população, que não existia, e o enfermeiro vai se interiorizando com programas de agentes comunitários de saúde e com o saúde da família, aí vem o questionamento. Não, isso aqui não, isso aqui é médico. Aí vem o ato médico. É tão engraçado, a lei do ato médico, ela tem 7 artigos. Agora, só tinha um que dizia que isso aqui tudo é nosso, era o 4º. É tanto que eu tenho um amigo que é do Conselho de Medicina, ele dizia, não, mas nós não estamos dizendo nada, nós queremos regular a nossa profissão. Ele queria era regular os outros, tá? Porque ele não dizia nada na lei, ali tinha coisa. Mas no 4º, um artigozinho só, ele dizia, não, tudo isso aqui está sobre nossa ordenação, nossa determinação. Então, a gente que prescreve, a gente que indica que vai para o outro. Então, tirava a autonomia do usuário e dos outros profissionais. Daí a nossa militância. Não era nada contra eles. O que a gente queria era a autonomia, principalmente do usuário. E é nisso que a gente quer discutir, e nós discutimos no pleno do Conselho, sempre todo o trabalho da CI, dessa Comissão de Recurso Humano, ela vai para o pleno. Todo mês eu tenho uma apresentação lá. Nós hoje só estamos regulando 3 cursos que passam regulamento para a gente, abertura e reconhecimento, que é medicina, psicologia e odontologia. Eu estou brigando que entre enfermagem e nós temos um acordo que a gente participa de um fórum e entrar a farmácia também. Nós queremos acompanhar e não é por corporação. Nós queremos brigar pelos princípios que a gente botou no Sistema Único de Saúde, que as pessoas aprenderem a trabalhar em equipe. Se você não aprende desde o momento em que você está se formando, vai ser muito mais difícil você ter uma prática onde você tem que aprender na prática. Imagina como é bem mais sofrido. E nós queremos que as pessoas, que os cursos permitam às pessoas o contato com a comunidade já no primeiro momento. Isso é outro grande desafio que nós estamos discutindo. E nós temos, desde 2005, uma resolução em que ela traz alguns critérios que a gente se baseia, porque nós trabalhamos junto com o MEC, nós recebemos o parecer do INEP, e o nosso é em cima de questões mais voltadas para o usuário mesmo, que nós vamos olhar, primeiro, ele tem necessidade social, e a necessidade social a gente tem que estar olhando sempre para a rede do SUS. Então, curso para o interior, existe essa necessidade.
ele está integrado e ele vai usar a rede. E aí eu estou falando também como uma pessoa que estudou num tempo em que, eu digo assim, eu era presa na sala às 7 da manhã para forrar cama de cirurgiado, cama não sei o quê. Quando eu saía para a prática, não existia nem cama. Quanto mais aquele monte de lençol que eu era reprovada, porque não sabia o lençol de vira, o lençol, cama aberta, cama fechada. Quando a gente saía para a prática, às vezes você dava graças a Deus quando achava uma cama, mesmo que não tivesse lençol para botar alguém. Então, essa distância que a gente aprendeu a dizer, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, quem estava fazendo isso eram as escolas, porque isso não existe no dia a dia. A minha teoria fundamenta a minha prática. Eu só faço uma prática segura se ela tem por trás uma fundamentação. Então, nós estamos olhando isso. A oferta de vaga é coerente com a capacidade instalada, que é para olhar, tem docente? Porque se a gente não olhar isso, o que é que vai acontecer? Que a gente vê, setor privado, abrindo cursos, capenga, sem sustentabilidade, depois o cidadão que foi lá, que se inscreveu, que pagou, é o mais prejudicado. Ou porque recebeu um certificado que não ligaram a inserção no mercado, ou, às vezes, até a gente vê fechar escolas e as pessoas ficarem correndo para saber como é que vai fazer com aquele investimento que ele fez. Então, nesse momento, a gente, às vezes, tem muita tranquilidade quando a gente diz isso aqui não tem sustentabilidade. Não é importante abrir um curso em que eu exponho uma parcela dos trabalhadores que vão pagar do seu bolso e depois pode até correr o risco de não conseguir nem concluir para receber aquele certificado. Então, isso é uma das questões que nós estamos olhando. Olhamos o projeto político-pedagógico, né? Se estão coerentes com as necessidades sociais. Portanto, nós temos hoje, a gente tem olhado para as políticas, que é onde vai inserir. Nós temos hoje a rede, RAPS, que é pensar uma nova política para a saúde mental, a integração também das questões raciais, que a gente nunca estudava, e isso é importante, você está olhando. Então, entender o processo saúde e doença, que eu acho que o doutor Eide falou um pouco aqui, isso, se você não entender esse processo, não é a mesma coisa, até porque a gente sabe que a própria tuberculose, ela mata a classe trabalhadora, mas outras pessoas bem alimentadas e com boa condição de vida, ele passa, esses micro-organismos, esse entendimento, ele não é só o contato que vai fazer com que ele desenvolva a doença, e muito menos que ele morra por ela. Porque o processo saúde e doença depende das condições das pessoas. Portanto, nós queremos que todos os profissionais de saúde entendam o ser humano como um ser complexo. Se ele é um ser complexo, dificilmente só uma profissão vai dar conta da atenção desse ser. Por isso que nós precisamos tanto da multiprofissionalidade, né? A relevância social também é se realmente esses cursos, que às vezes já existe tanto curso, mas a gente diz, não, mas é importante ter mais ainda, né? Que ele vai oferecer, e principalmente quando ele supera os desequilíbrios. E eu quero dizer aqui para vocês que o Conselho zela tanto por isso, que hoje a profissão que tem mais força política, não dá para negar, é a medicina, né, doutor? Ele tem força política. Você encontra médico aqui dentro dessa casa, pelo mesmo tempo que eu contei, era a maioria. E, mais uma coisa, com todas as linhas políticas sociais, desde aqueles bem comprometidos aos bem corporativos, né? Daqueles que vêm de movimentos sociais defendendo a ascensão e a igualdade social das pessoas, aos que brigam o contrário, para manter a sociedade classista, onde uns mandam e a maioria é mandado. Então, isso tem aqui dentro. E eu vi lá no Conselho de Saúde, quando foi apresentado, depois que eu sou coordenadora, só passou um curso de medicina. O representante da medicina não queria deixar o processo passar e queria pedir vista. Os usuários não deixaram. Eu aplaudi, foi a primeira vez que eu me vi, porque a gente tem tanta fragilidade política, a gente criou o Conselho de Saúde, aí quando a gente vê os usuários, às vezes, sem entender o processo, não falando, mas brigando pela passagem, se ele vem, se tem lanche, se não tem, a gente, às vezes, fica um pouco triste com isso. Mas, nessa hora que os usuários tomaram para eles, o processo, de jeito nenhum, é aprovado, sim, esse curso. Aí, quase que eu levanto e fico batendo palma sozinho, porque quem tem muitos anos nesse trabalho, quando a gente vê um resultado desse, a gente fica muito feliz.
Pode passar o próximo. Bem, aqui eu trouxe só para uma reflexão. A ordenação da formação de pessoal para a área da saúde, passando pelo controle social do SUS, certamente evitará investidas inescrupulosas de quem só busca o valor econômico ou a sua reserva de mercado e não tem compromisso com o SUS. Tá? Encerra aí, porque era outra coisa que eu ia escrevendo. E trouxe da UNE um textozinho, até vou ter o endereço onde está, que ele diz: conceber a educação a partir de uma estrita lógica de mercado compromete os destinos das novas e futuras gerações. O que está em jogo é o futuro do país, que necessita de um sistema de educação superior comprometido com o desenvolvimento democrático e soberano. Então, o que eu queria agora dizer para vocês, quando a gente veio para aqui, foi discutir mais como conselho as profissões, as interligações. Nós temos compromisso, tenho certeza que o Conselho de Saúde tem compromisso com a sociedade. E quando se a gente se posiciona, nós precisamos conversar muito mais sobre esses critérios. O Conselho é aberto, principalmente a si, para aprofundar as discussões. O que a gente quer é proteger os nossos usuários, recebendo uma assistência de qualidade e também proteger os cidadãos que estão buscando se formar, para que eles não sejam enganados historicamente só num movimento de vamos, que aqui é importante para a gente, e de repente ficar com uma formação também segregada a um pequeno espaço de mercado. Essa é a nossa mensagem do Conselho de Saúde e estamos abertos a conversar um pouco mais com vocês lá. Ok? Agradeço a Maria Arindelita. Quero informar a vocês que esteve aqui conosco até o presente momento o deputado Leonardo Monteiro, também lá de Governador Valadares, das nossas Minas Gerais, grande companheiro de lutas, que trabalha aí também na promoção da agricultura familiar, da agroecologia, das boas práticas em favor da saúde. Então, quero registrar aqui a sua presença. Passo a palavra ao Fernando Hellman, que é naturólogo, doutor em saúde coletiva e mestre em saúde pública pela Universidade Federal de São Carlos, é isso? De Santa Catarina. Tá bom. Santa Catarina. Seja bem-vindo. Você também tem 15 minutos para a sua apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, nessa manhã, e discutir a regulamentação da minha profissão, mas além de naturólogo, também sou sanitarista, desenvolvi meu mestrado e doutorado nessa área e trabalho há 10 anos como professor universitário, já dei aula em cursos de nutrição, de psicologia, na medicina, especialização de saúde da família, em atenção básica. Atualmente eu passei no concurso público para professor da saúde coletiva na Universidade Federal do Paraná. E, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sou usuário do SUS e, antes de tudo, cidadão brasileiro. Então, de qualquer forma, sinto-se muito acolhido nessa casa, com uma mesa com tantos sanitaristas, e que a primeira questão em defesa, pelo menos na minha fala e na minha presença aqui, é em defesa da possibilidade de acesso democrático às práticas da naturologia também pelos usuários do SUS, uma vez que já acontece para aqueles que já estão no mercado. Então, a naturologia, o que eu vou falar aqui, é um pouco mais sobre a formação acadêmica desta que a gente gostaria realmente que fosse considerada como uma nova profissão da área da saúde. Então, primeiro eu vou contextualizar em termos de naturologia e naturopatia, para a gente pensar no panorama internacional, como que acontece, apresentar o breve panorama internacional desta formação e discutir os aspectos de formação da naturologia no Brasil, brevemente, e apresentar os possíveis impactos para o SUS. O descritor em ciências da saúde traz o termo naturopatia como um sistema de terapia sem a medicação que faz uso de forças físicas como ar, luz, água, calor, massagem, tratamentos frequentemente têm orientação dietética, nutricional,
com atenção dada ao histórico pessoal do paciente, ao estilo de vida. Essa tradução de um livro, embora já esteja ultrapassada em termos de uma definição, é muito próximo daquilo que a gente chama de naturologia no Brasil, embora a naturologia seja uma releitura da naturopatia nos tempos atuais. A naturopatia ela já é do final do século XIX, de 1800, né? Ela se estabelece no começo do século XIX, principalmente nos Estados Unidos, embora ela nasça na Alemanha. E, como todos os sanitaristas conhecem, o relatório Flexner, né, da década de 10, fez com que alinhasse a formação, principalmente na área das medicinas, com o interesse das grandes corporações, principalmente da produção de produtos de alta tecnologia e também a questão dos medicamentos. Então, isso fez com que fecharam vários cursos de naturopatia nos Estados Unidos da América. Então, nós temos hoje a naturologia, enquanto essa releitura e o termo logia, em termos de ciência, retira-se o termo patia, porque remete-se à doença. Então, é importante a gente contextualizar essa prática da naturologia com essa parte da naturopatia. E entender que essa descrição aqui, ela já está um pouco ultrapassada. Inclusive, nós não fazemos orientação dietética, porque isso cabe ao profissional da área da nutrição. E isso, o que a gente faz, por exemplo, na área da alimentação, é orientar que se faça uso de alimentos orgânicos, locais, para que se tenha pensado a promoção da saúde propriamente dita, para que se valorize, por exemplo, a agricultura familiar, orgânica. Então, um conhecimento da saúde em termos de saúde ambiental, saúde social, aquilo que realmente o SUS também defende. Por favor. A Federação Naturopática Internacional congrega vários países, né, dos quais existem mais outros países em que a naturopatia se faz presente. Pode passar, por favor? Entre essa federação, ela tem o objetivo de apoiar a pluralidade coerente da naturopatia, entendendo essas diferenças de cada país, assim como acontece na enfermagem, na medicina, nos outros campos do conhecimento existem essas diferenças, de apoiar a regulamentação e o reconhecimento adequado na naturopatia, aqui, portanto, também da naturologia, que é similar, entendendo nesse sentido, promover os mais altos padrões educacionais, incentivar a pesquisa em naturopatia, que já acontece tanto no nosso país quanto em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, e trabalhar com agências mundiais, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, a Unesco, e governos nacionais e supranacionais, para que se promova a profissão da naturopatia. Então, falando na Organização Mundial da Saúde, nós temos os benchmarks para o treinamento das medicinas tradicionais e complementares. Entre elas, destaca-se as medicinas tradicionais, né, nos sistemas nacionais e estabelecimento do Sistema Nacional para qualificação, acreditação e a licença, que seria essa questão também de um regulamento da profissão para os praticantes das medicinas tradicionais. E, nesse caso, a Organização Mundial da Saúde, pode passar, ela lança várias normativas para que se tenha a formação do profissional, em Ayurveda, em medicina tradicional chinesa, em osteopatia e, por exemplo, em naturopatia. Entre a naturopatia, pode passar, esses indicativos dos programas, o nosso curso, tanto nas duas universidades que existem, na Universidade Sul de Santa Catarina, que é uma universidade comunitária, aonde nasceu o curso de naturologia, portanto, ela não nasce numa universidade privada, como está no relatório do DGEX, é uma universidade sem fins lucrativos e que reverte aquilo que ela recebe no próprio ensino. A nossa formação ela está adequada com a formação da Organização Mundial da Saúde, exceto numa questão que é o tratamento com a homeopatia, que nós não incluímos simplesmente por achar que realmente no nosso país isso está muito bem regulamentado enquanto uma especialidade médica, embora a gente saiba também que Hahnemann, né, não queria uma exclusividade médica, e sim uma especialidade que poderia ser para as outras profissões, inclusive a enfermagem, por exemplo. Pode passar. Nesse sentido, eu gostaria de trazer um exemplo do Canadá e dos Estados Unidos. O Canadá e os Estados Unidos, por exemplo, reconhecem enquanto profissão, né, a naturopatia
E eu trago esses exemplos porque nós já fizemos estudos de comparação das grades curriculares, da questão da legislação também. E nos Estados Unidos, 17 estados reconhecem a profissão do médico naturopata, né? Lá eles têm o termo medicina, não como a gente utiliza aqui, tamanho, né? Mas em termos de uma racionalidade em saúde. E temos 5 universidades acreditadas nesses 17 estados. Então, essa questão da quantidade de formação, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos não foi um problema para esse regulamento de uma profissão. Assim como no Canadá, em 5 províncias canadenses, e temos aí a profissão do naturopata. Pode passar. Essa profissão do naturopata, em comparação com o curso de naturologia, quando nós utilizamos os conceitos de racionalidades terapêuticas em saúde, desenvolvida pela Madel Lewis, que tanto lutou também no movimento da reforma sanitária, nós vimos que temos uma aproximação muito mais do que um distanciamento. O que acontece no distanciamento entre nós e os naturopatas americanos e canadenses é principalmente pela questão legal. Por exemplo, lá eles podem solicitar exames complementares, embora aqui a gente não tenha essa pretensão. A formação em naturologia no Brasil, portanto, ela nasce em esses 2 cursos e ela pode ter uma tendência a se ampliar. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, antes mesmo de eu passar como docente nessa universidade, já tinha o interesse de abrir o curso de naturologia naquela universidade para auxiliar o desenvolvimento regional. O nosso curso tem, os cursos existentes, eles têm reconhecimento, publicado em diário oficial, eles estão alinhados às diretrizes curriculares nacionais, das quais eu conheço muito bem por ter participado da formulação, da reformulação do curso de naturologia, quando eu fui coordenador por 4 anos do curso de naturologia da Unisul, e que nós fizemos uma reformulação também voltada para a formação da necessidade social, entendendo então da necessidade também do SUS. O nosso currículo, eles estão pautados, portanto, nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde e das diretrizes dos cursos da saúde, né, reforçadas pelo Programa Nacional de Reorientação e Formação Profissional, o ProSaúde. Nós temos aqui também uma experiência que estamos lançando, que é a formação no VERSUS, de práticas integrativas, multidisciplinar, mas para a gestão de práticas integrativas no SUS. E nós temos uma questão muito importante em termos da naturologia, que muitas vezes cabe como contrária para nós, que é a questão da não exclusividade das práticas em si. Porque essas práticas, por exemplo, as plantas medicinais, são de conhecimento popular e quando elas se transformam em uma exclusividade, elas se tornam uma expropriação do conhecimento. E nós não queremos cair nesse perigo de expropriar esses conhecimentos e, portanto, uma dessas questões importantes, que às vezes vai contra a nossa formação enquanto uma profissão, é esse escopo de exclusividade. Muito embora que nós reconhecemos que práticas integrativas não são exclusivas de nenhuma categoria profissional, nós temos sim práticas desenvolvidas no âmbito da naturologia, fora aquelas historicamente do âmbito da naturopatia, que garante também uma exclusividade, não uma exclusividade, mas um escopo teórico que nós desenvolvemos, que, se for o caso, também poderia, nessas desenvolvidas no âmbito da naturopatia e naturologia, poderia, se for necessário, se tornar uma exclusividade, embora essa questão da desmedicalização social, a gente bate na tecla forte e queremos, portanto, defender isso, ainda que nos custe uma demora maior para o regulamento da profissão. Cabe ressaltar que os coordenadores dos cursos de naturologia existentes hoje no país são mestres e doutores formados na saúde pública ou saúde coletiva. Nós temos aqui o Caio, coordenador da Universidade de Anhembi Morumbi, também na área da saúde pública. Os nossos cursos, eles têm um número de mestres e doutores também, eles têm reconhecimento de 5 estrelas pelo Guia do Estudante e as nossas notas ultrapassam a nota 4 do MEC, né, que o máximo é 5, diferenciando, o que mostra que a gente tem, sim, qualidade no ensino, embora a quantidade para a formação do país também pode depender de uma regulamentação de uma profissão. Mas a gente tem formação de profissionais desde o Amapá, como já teve alunos de lá, que hoje trabalham no Centro de Referência de Práticas Integrativas no Amapá, até o Sul. Então, os naturólogos estão espalhados por todo o país e podem auxiliar, sim, na construção do direito ao acesso da saúde, que atualmente está muito mais fácil para aqueles que podem pagar pelos serviços. A naturologia, então, é o ensino que a gente tem baseado em competências, dos quais a maioria das pessoas que estão aqui já conhece,
da visão curricular nacional. Vou passar por conta do tempo. E o que a gente tem, essa releitura da naturopatia, ela envolve principalmente o olhar para a saúde, muito mais do que o olhar para a doença. O olhar para a promoção da saúde propriamente dita, mais do que a questão de promover estilos de vida saudável, que é o diferencial e uma marca importante do profissional naturólogo, mas também a promoção da saúde entendido como a pessoa, o interagente, como nós chamamos, né, o usuário do SUS interagente, aquele que interage, aquele que pode fazer escolhas saudáveis, mas que pensam também na saúde ambiental e social, optando pelas plantas medicinais porque a gente tem, por exemplo, algum recurso que vai ser não utilizado, por exemplo, agrotóxicos, então a saúde ambiental entra nesse campo, e mesmo também, por exemplo, que são plantas não podemos patentear e não temos aí uma questão muito grande das indústrias farmacêuticas nesse campo, embora aí já estão entrando, né, na questão da fitoterapia. Nós temos a questão forte da educação em saúde. No nosso curso nós estudamos, por exemplo, Paulo Freire, e também a educação em saúde é um princípio da naturopatia historicamente, né? Então, a naturologia não é algo novo, né? Algo que tem uma coerência histórica. A relação de interagência, que é a relação terapêutica que a gente chama, ela reconhece o outro como parte ativa, participante, chamada de interagente, que interage no processo de novo ser no mundo, de se colocar, de se estabelecer de uma forma diferente. O uso de práticas de cuidados não convencionais, portanto, não é exclusivo, embora a gente tenha, sim, desenvolvido técnicas como o mapa do corpo, o teste olfativo, várias que a gente desenvolveu no âmbito do curso de naturologia, e uma formação sólida com estágios em diferentes espaços, incluindo nas unidades básicas de saúde dos nossos municípios. Nós temos referencial teórico científico prático, temos uma revista desde 2012 reconhecida pelo Qualiscaps, com publicação periódica, 2 vezes por ano, com participação de pessoas estrangeiras, vários mestres e doutores já formados, publicação de livros e estágio voltado às necessidades também da nossa população. Nós temos, então, queremos que a gente desenvolva a naturologia e a naturopatia enquanto um reconhecimento profissional, para que se tenha um maior acesso democrático a essas práticas e de uma forma segura também da população. Muitos naturólogos desenvolveram pesquisas de mestrado e doutorado que, inclusive, refutaram as práticas até então tidas como não pesquisadas, mas refutaram algumas práticas, reconhecendo e renovando cada vez a prática da naturopatia como uma questão também atual, né? A gente preza pela desmedicalização social e nós gostaríamos muito de poder participar, principalmente no núcleo de apoio à saúde da família, assim como os outros profissionais, que já temos algumas experiências específicas, já que o profissional sanitarista pode ser incluído, né, escolhido dentre as outras profissões, e ela poderia, sim, auxiliar com impacto no SUS. Nós temos, então, a participação, por exemplo, lá em Santa Amaro da Imperatriz, nas águas termais, com uma perspectiva da clínica ampliada, em que os profissionais da atenção básica, principalmente os enfermeiros e os médicos, fazem os encaminhamentos para os banhos, acompanhado pelos profissionais da naturologia. Participamos de conferência, incentivamos que os alunos também participem de conferência. Atualmente também estou como conselheiro na Conferência Estadual de Saúde e também como delegado, né, na Conferência Estadual de Santa Catarina. Temos algumas contratações municipais que mostram aquelas experiências como uma possibilidade de ampliar e de reconhecimento dessa profissão para fortalecer ainda mais a profissão da naturopatia e a naturologia. Aqui um exemplo, por exemplo, que está como exemplo no curso de Gestão em Práticas Integrativas e Complementares pelo Ministério da Saúde, uma parceria do curso de Naturologia, da formação do estágio, junto com a Atenção Básica em Saúde do município de Palhoça, e lá a gente faz um trabalho em conjunto, na perspectiva da clínica ampliada e compartilhada. Aqui em Santa Amaro da Imperatriz, também auxiliando a implementação e também dentro da lógica, né, passando com um projeto criado, passando pelo Conselho Municipal de Saúde, para que seja validado com o controle social. Nós temos aqui a Prefeitura de Laguna, que abriu um concurso para naturólogo também, e nós temos a Lirane, quando ela apresentou também na atenção básica, eu caí em prantos, porque era ver a aluna que eu tive
formada pela nossa universidade, fazendo um trabalho lindo, que ela se autodenominava de Naturólogos Sem Fronteira, que pegava o barco para ir nas outras comunidades mais distantes em Laguna, trabalhando na equipe, trabalhando a questão das orientações, de uso de plantas medicinais, das questões também, e eu digo de plantas medicinais, já que prescrição de fitoterápicos é exclusivo também da profissão de medicina, da nutrição, né? Por gentileza. Aqui a participação dos naturólogos na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para incentivar ainda mais a prática das práticas integrativas no estado de Santa Catarina, por gentileza. Um projeto que nós desenvolvemos, que teve financiamento do Ministério da Saúde, em parceria com a Educação Permanente da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, para ampliar o termalismo social e garantir o acesso dessas práticas, né? Conseguimos a tradução do Guia de Boas Práticas da Medicina Termal para o português. Estou fazendo essa tradução para que seja publicado pelo Ministério, para garantir que os prescritores possam ter e que os participantes, outros, por exemplo, da equipe da enfermagem, também possam indicar os banhos termais e, assim, fortalecer o acesso democrático às práticas integrativas. E uma nota técnica da Coordenação Geral das Áreas Técnicas do Departamento de Atenção Básica, no seu item 17, diz, na sua conclusão, portanto, a OMS, a partir de seus referenciais teóricos, reconhece a prática de naturopatia e seus praticantes como uma medicina tradicional complementar e estabelece uma formação mínima, da qual nós cumprimos essa formação mínima, e conhecimentos específicos para a sua prática, portanto, temos conhecimento específico, e orienta os países no reconhecimento, na regulamentação da naturopatia e de seus praticantes em seus sistemas oficiais de saúde, respeitando as necessidades e as características regionais de saúde. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e, enquanto sanitarista que sou, gostaria e realmente defendo que a naturologia possa vir a contribuir, sim, para o acesso democrático às práticas integrativas, não como uma exclusividade, mas para acesso democrático à naturopatia, que é também um tema e uma racionalidade específica, já histórica, né? E que a gente precisa resgatar, já que o movimento sanitário ele muda essa ótica, né, da questão do modelo centrado em determinadas categorias para o acesso democrático às práticas. E por isso eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao Fernando Hellmann e passo a palavra agora ao Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, naturólogo, mestre em epidemiologia, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês estão escutando um barulhinho aqui, depois, porque tenho 15 minutos, depois eu acrescento mais 3 minutos aqui, só depois dos 3 minutos, após os 15, é que você vai ouvir assim um toque para incomodá-lo, mas ainda para vocês concluírem, 1 ou 2 minutos, ok? Então, Daniel, 15 minutos para você iniciar. Obrigado, gente. Gostaria de saudar todos.